Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Temos agora para palestrar a Jane Souza, certo? Jane Souza, que é bacharel em Direito. Ela trabalha com o SUS já há um bom tempo na caminhada dela, cerca de 29 anos, já é servidora do SUS. Ela é bacharel também em Serviço Social e especialista em Saúde Pública. Estará abordando com a gente hoje a importância da atenção básica no cuidado à saúde, dentro do Sistema Único de Saúde. Seja muito bem-vinda, tá, Jane? Nós agradecemos pela aceitação. Deixa eu adicionar todo mundo aqui. Jane, você consegue nos ouvir? Sim. Boa tarde. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui agora, certo? Para poder dar início à sua palestra. Tudo ok por aí, né? Tudo bem. Certo. Esse aí é a galerinha que está na organização. Acho que você só conhece eu e o Davidson. O outro lá é o Silas e essa cá é a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, Davidson. Oi. Silas. Boa tarde. Olá. Pronto. Então agora você pode ir para o seu slide normal, que já está fluindo a apresentação, tá bom? Tá joia. Vocês veem aí? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Sim, tudo certo. Pronto. Vocês já me apresentaram, mas hoje, para mim, é um dia muito especial, porque eu vou falar de alguma coisa que é muito grande para mim, que eu militei praticamente quase 30 anos, completando agora 29 anos, dia 29 de setembro de 2020, hoje vou estar completando 29 anos dentro da saúde pública aqui em Salvador. E eu tenho um verdadeiro amor pela política pública SUS. Existem muitas críticas, sim, mas eu vou me ater à questão da atenção, da assistência. Não vou trazer aqui, polemizar, e nem debater, a gente pode depois, nas perguntas, trazer experiências e trocas de informações, mas nesse momento eu vou direcionar para o que é o SUS, dentro da atenção básica de saúde, certo? Eu fico feliz em falar do SUS hoje, especificamente, porque o SUS hoje está completando 30 anos. E aí eu começo com esses parabéns pelos 30 anos dessa política social pública, porque eu boto social, porque é uma política extremamente inclusiva, política de Estado e não de governo, porque ela, completando 30 anos, ela perpassa por governos e ela se mantém, completa os 30 anos hoje, desejada nos movimentos sociais, fecundada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, gestada na Constituição Federal de 1988 e nascida da Lei número 8080, de 19 de setembro de 90. Esse é o SUS. O SUS foi pensado já na reforma sanitária, antes da década de 70, mas ele teve um boom na década de 70 por conta dos anseios e da necessidade de se transformar o país. A abertura do país estava discutindo muito essa questão da retomada da democracia. Então, eu vou trazer aqui, antes da gente entrar na questão da atenção básica, eu vou trazer aqui um breve histórico do que foi a implantação do SUS no país Brasil. E aí a gente tem a reforma sanitária. Com a reforma sanitária, depois, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi marco. A 8ª Conferência não foi a única conferência de saúde que o Brasil teve. Não. Como a gente vê, é a 8ª Conferência. Então, existiam outras. Só que a 8ª Conferência foi marco nacional. Ela foi o diferencial
dos movimentos sociais para se implantar o SUS aqui nesse país. E ela aconteceu de 17 a 21 de março de 86. Depois, a Constituição Federal de 88, nos seus artigos 196 a 200, e aí vem uma transição, que é o SUDES, que a gente fala pouco, né? Mas aconteceu o SUDES, e depois veio o SUS. E o que foi isso, a reforma sanitária? Ela nasceu nos movimentos sociais, no início da década de 70, como eu falei, pela necessidade de transformação. Veio da efervescência que o país estava passando para a retomada da democracia. E a exclusão era muito grande no sentido de assistência à saúde. Quem tinha saúde, quem tinha atendimento médico, hospitalar, de exames e clínica e tudo mais, eram os trabalhadores que tinham carteira assinada ainda, e tinha algumas políticas voltadas para criança, gestante, mas nada com uma inclusão e uma universalidade que nós temos hoje. Se refere ao conjunto de ideias em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. As mudanças trazidas no bojo dos movimentos sociais incluem o sistema, não era só na questão da saúde em si, mas aí trazia todo um desejo de mudança para educação, habitação, retomada da democracia no país, e também todo o setor de saúde em busca da melhoria das condições de vida da população, porque saúde deixa de ser ausência de doença e há tanto tempo passa a ser um bem-estar, né, geral, ou seja, acesso à saúde, à educação, a lazer, habitação, alimentação, trabalho. Então, é algo muito maior do que se limita à questão específica do bem-estar do corpo ou da ausência de doença. Academias, profissionais de saúde, instituições não governamentais e associações comunitárias, preocupados com a saúde da população, iniciam discussões políticas no sentido de fortalecer o movimento. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada 17 e 21 de março de 86, foi marco decisório para a reforma sanitária brasileira. Por que a 8ª Conferência foi marco? Porque foi a conferência que realmente recebeu os movimentos sociais. Antes, não se tinha participação dos movimentos sociais nas conferências nacionais de saúde. E a academia não participava, quem participava eram gestores e alguns profissionais da área, alguns técnicos e da área médica e da área da atenção à saúde, mas sem a participação efetiva da população, da comunidade, do coletivo. E isso aconteceu na 8ª Conferência, em 86. A população participou através das suas instituições estabelecidas legalmente, como as associações de bairro, igrejas. Foi um movimento realmente muito rico e decisório, né? As propostas da reforma sanitária, trazidas no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, firma a universalidade do direito à saúde, sendo oficializado pela Constituição Federal de 88, nos seus artigos 196 a 200, e posteriormente através da Lei 8080, de 19 de setembro de 90, que institui o Sistema Único de Saúde. E aí também na Constituição Federal tem lá o direito fundamental, o artigo 6º, que fala do direito à saúde, do direito à educação, à previdência, ao trabalho. Então, esse artigo 6º, que é direito fundamental, ele vai e se estende e vem para os artigos, principalmente o artigo 196, que diz o que é o SUS. Ali ele institui o SUS. Então, esse movimento de criação do SUS não foi uma coisa estanque, nem de governo. Ele veio no bojo desse movimento social, no desejo de transformação, para que o coletivo tivesse realmente uma atenção à saúde diferenciada e universal, igualitária também. Então, a implantação do SUS, como eu falei, ele não se dá de forma estanque, ele é um processo. E a gente pouco fala do SUDES, que foi um momento, um contexto que existiu, que foi uma transição,
que é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que foi um convênio entre o Instituto Nacional Médica da Previdência Social, o INPS, e os governos estaduais, instituído pelo decreto número 94.657, de 20 de julho de 87, um ano após a 8ª conferência. E o que foi isso? No seu artigo 1º do decreto, diz o seguinte: fica criado o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados SUDES, com o objetivo de contribuir para a consolidação e desenvolvimento qualitativo das ações integradas de saúde. Ou seja, o nível de gestão, que ficava lá a nível de governo federal, ele passa agora a responsabilidade da gestão da saúde para os estados, inclusive o financiamento também. O estado passa a ser agora o gestor dessa atenção, como forma de transição para se estabelecer e se implantar o SUS. Parágrafo único. O programa será implantado e executado segundo diretrizes aprovadas pelo presidente da República, mas ainda tinha um atrelamento direto ao nível federal. A incorporação do INPS ao Ministério da Saúde pelo decreto 99.060, de 7 de março de 90. E isso teve essa incorporação, e aí isso tudo no sentido de fortalecendo e ter um tempo, inclusive, para que os estados e principalmente os municípios se organizassem no sentido dessa implantação. Porque, na realidade, não existia isso. Eu me lembro, aí eu vou dizer uma experiência minha, quando eu entrei no município de Salvador, concursada pela Secretaria Municipal de Saúde, só tínhamos, aqui no município de Salvador, 17 unidades de saúde municipais. Todas as outras eram estadualizadas, eram unidades, algumas eram federais, que se estadualizou através do SUDES, e nós tínhamos só 17 unidades. Então, os municípios precisavam ter tempo para essa organização, para a implantação do SUS. Depois, já em 27 de julho de 93, através da Lei 8.689, tem a extinção do INPS. Aí, o INPS se extingue e o processo continua. Já em 88, a Constituição Federal, que é considerada uma Constituição principiológica, uma Constituição profundamente social, porque traz o seu artigo 5º, que são artigos, é um artigo tido de direitos fundamentais, e também o artigo 6º, ele traz toda a questão do direito social ali embutido, ela implanta a criação do SUS, no seu artigo 196, quando diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, a assistência à saúde promovida pelo poder público, ele passa a ser agora universal e igualitário. Quem é que tem acesso ao SUS? Qualquer cidadão que queira buscar o SUS para ser atendido. Muita gente, ou algumas pessoas dizem: eu nunca vou precisar do SUS. Pode precisar um dia, porque pode precisar chamar o SAMU, ou até nem chamar o SAMU, pode precisar do SAMU e alguém chamar para o atendimento. Pode precisar ir para uma cirurgia de grande porte, ou um transplante, ou alguém, e aí vai ter que ser através do SUS, certo? Então, fortalecer o SUS, que é isso que a gente vai discutir um pouquinho depois, é fundamental e prioritário. Então, o SUS, ele tem esse entendimento de ser igualitário e ser universal. E também ter equidade, que é um outro princípio, que são os princípios basilares do SUS: universalidade, igualdade e equidade. A Lei Orgânica da Saúde,
que é a lei número 8080, de 17 de setembro de 1990, institui o Sistema Único de Saúde. E a Constituição cria o SUS, diz o que é o SUS, mas o SUS é instituído, ele nasce através da lei 8080, quando ela passa a vigorar. E o SUS tem um diferencial, que é o controle social, que é fundamental. O SUS nasceu através dos movimentos sociais, pelo anseio e desejo dos movimentos sociais. Então, nada mais justo de que o SUS tivesse também esse controle social instituído legalmente, porque não adianta a gente dizer, eu tenho um controle social. Existe, as pessoas podem participar, a comunidade pode participar, as instituições não governamentais podem participar nas decisões e gestão do próprio serviço. Mas se não houvesse uma instituição legal, isso ficaria muito frágil. A gente sabe que ficaria frágil. Então, para dar legalidade a essa presença do coletivo, da população dos usuários nessa gestão, também é criada a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 3 meses depois, quase 3 meses depois. Isso imprime ao SUS uma de suas principais características, o controle social, que é a participação dos usuários, população, na gestão do serviço. Mas, Jane, como é essa participação? Essa participação, ela se dá através dos conselhos de saúde. Nós temos os conselhos nacional, que fica a nível federal, e aí ele é composto por instituições governamentais e não governamentais. Nós temos o conselho estadual, que também, dessa mesma forma, estadual de saúde, da mesma forma, é composto por instituições governamental e não governamental. O Conselho Municipal de Saúde, da mesma forma. E quem são essas instituições não governamentais? São instituições estabelecidas em lei, inclusive, os conselhos regionais profissionais, os conselhos federais profissionais, as federações de prefeituras, de estados, instituições estabelecidas legalmente. E os conselhos distritais de saúde e os conselhos locais de saúde. O que é o Conselho Distrital de Saúde? São os conselhos, é o conselho que compõe cada distrito sanitário. Se o município ele tem a sua organização a nível de distritos sanitários, cada distrito, ter o seu conselho local, o conselho distrital de saúde. Como é composto o Conselho Distrital de Saúde? É composto pelos representantes dos conselhos locais das unidades de saúde daquele distrito. Os eleitos nos conselhos locais fazem nova eleição distrital e aí escolhe-se. Ele é representado por instituições não governamentais, por trabalhadores e pelos gestores daquele distrito. Agora, uma pessoa, um usuário que não esteja vinculado a uma entidade ou a uma associação de bairro ou um outro tipo de serviço prestado social, ele pode participar não como conselheiro, ele pode ir como ouvinte. Para ser conselheiro, ele precisa estar vinculado a uma instituição legalizada, uma instituição, uma associação de bairro que esteja devidamente legalizada, porque tem todo um processo eleitoral, e isso precisa ser bem registrado. E os conselhos locais de saúde, que também são as associações, igrejas, escolas públicas, ou qualquer outra entidade devidamente registrada, que queiram participar daquele conselho local, daquela unidade específica. Então, é interessante que a gente estimule a criação dos conselhos locais de saúde, porque isso fortalece o movimento e faz com que a comunidade, o coletivo, passe a entender que processo é esse, que serviço é esse prestado, como ele é prestado e como ele é organizado nas suas portas de entrada, que é o que a gente vai abordar.
Então, vamos, depois esse breve introdutório referente ao histórico do que é o SUS e como ele se deu, porque realmente é um momento, assim, para a gente falar do histórico do SUS, é uma imensidão, é um outro momento, inclusive, mas para dar esse introdutório, foi importante a gente trazer um pouco dessa história. E aí a gente vem agora para a atenção primária, que é o que eu vou abordar. Eu fiz esse gráfico aí na pirâmide para vocês terem uma ideia do grosso, vamos assim dizer, do quantitativo maior, está na atenção primária à saúde, que está com as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, estratégia de saúde da família. Aí eu ouço vocês falando assim, porque é o postinho. Eu acho engraçado quando eu vejo a comunidade, a comunidade acadêmica, inclusive, né, se referindo ao posto, à unidade de saúde como postinho. Posto de saúde era o nome dado muito antigamente, gente, que a gente precisa começar a modificar essa fala. Não existe mais posto de saúde. O que existe é unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, e que tem características iguais, até um pouco, mas hoje ela se difere, e aí vocês vão entender por quê. Então, o que é atenção primária à saúde? O que é? É o primeiro nível de atenção em saúde que se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação da saúde das coletividades. Esse entendimento é do Ministério da Saúde. Vocês podem encontrar lá na página do Ministério da Saúde, botando atenção primária à saúde. E tem outras escritas. Então, ações de saúde na atenção básica. Vou voltar para outro slide. Se a atenção primária tem esse nível de atenção, eu gosto de dizer, então, que é a porta de entrada da saúde, para a saúde. Só que é uma porta de entrada que Jane, entendo que deveria ser um pouco diferente, ou muito diferente do que a gente vem vendo hoje ainda. Porque temos 30 anos. Mudou algumas coisas, sim. Houveram mudanças, mas ainda temos aquela cultura de eu vou procurar o postinho de saúde porque eu estou doente. E, na realidade, a unidade básica, a porta de entrada, ela é para promoção e prevenção de doenças, é promoção de saúde e prevenção de doenças. Ela tem esse fundamento. Então, eu deveria procurar a unidade básica de saúde no intuito, na intenção de eu vou buscar a atenção, eu vou buscar conhecer para prevenir. Eu vou buscar uma atenção especializada para me manter saudável. E assim eu não precisar de tratamento, reabilitação, e ir para a instância de, como eu falei aqui, média complexidade ou alta complexidade. O que é média complexidade? São as instituições depois que a gente passa pela atenção primária, que precisa de uma atenção, que aí a gente vai, no outro gráfico, a gente vai ver um pouco, e alta complexidade, menos ainda deveria se precisar. Se estivéssemos fazendo a atenção primária como ela precisa ser feita, ou a comunidade ou coletivo entendendo o que é atenção primária, com certeza, chegando aqui, 30 anos após a implantação do SUS no Brasil, a gente teria, se houvesse essa mudança de cultura, a gente estaria bem melhor nos nossos índices de indicativos sanitários. Né? Os profissionais de saúde que estão aí, os estudantes, os acadêmicos de saúde que estão aí, sabem muito bem disso, né?
vou agora trazer aqui a odontologia, que eu sei que o grupo da odontologia que está bem à frente desse congresso, vocês sabem, quando vocês fazem o estudo de pesquisa, que ainda somos um país ou um estado que a situação da saúde bucal é muito negativa, né? Crianças que, apesar de todo o processo de diferencial de água, de ensinamento de escovação e tudo mais, a gente ainda encontra famílias inteiras usando a mesma escova de dente, alguns hábitos que não foram modificados. E isso gera futuros adultos com perdas de dentes e outras situações de saúde bucal bem negativas. E fora outras situações. Então, qual a importância da atenção básica? Que é importantíssima a atenção básica. Se a gente parar para refletir sobre todo o processo de assistência à saúde, a gente vai ver que a atenção básica ela é fundamental para mudar todo esse processo que a gente ainda encontra como situação de saúde no nosso estado, principalmente aqui no nosso estado, que eu vou me ater a ele. Então, hoje, a atenção básica, eu trago assim esse gráfico, trazendo as saúdes, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem, saúde bucal, programa de saúde na escola. E essa seta é porque eu falo isso como transversal, que é o combate à violência, combate ao tabagismo, imunização, política nacional de alimentação e nutrição, controle da tuberculose, hanseníase, verminoses, controle das doenças crônicas, sistema de registro das notificações dos agravos. Então, são ações transversais que perpassam por todas as saúdes. Agora, eu usei esse círculo também porque a saúde do adolescente é estanque, saúde do adolescente, aí entra o princípio da equidade, da gente tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Claro que nós temos que ter políticas ou ações específicas para essas populações. Mas pensem vocês, quando eu falo de saúde do adolescente, eu posso ter um adolescente gestante, 15 anos, sim, acontece e muito. E aí a gente vem para a saúde da mulher, que tem o Rede Cegonha, que é a atenção à saúde da mulher dentro da sua, dá o direito à questão uma pescadinha aqui, saúde reprodutiva, mas também dá o direito a um pré-natal, ao parto e ao puerpério humanizado, que também dá o direito à criança, nos seus primeiros anos de vida, à saúde integral. Então, essa adolescente, ela pode estar aqui na saúde da mulher, se ela está grávida. A criança está aqui na saúde da mulher, na Rede Cegonha, né? Então, assim, nós temos que ver tudo isso muito, muito entrelaçado. Não, não são ações estanques, e não pode ser ações estanques, porque um está dentro do outro aí, se a gente for ver bem. Quando eu falo de saúde bucal, eu estou falando aqui da criança, que tem que ter. Eu sempre preguei e sempre defendi a ideia de que a saúde bucal deve começar na hora, antes mesmo do neném nascer, explicando para as mães, na hora do acolhimento ou dos grupos de acolhimento para o pré-natal humanizado, trazer o odontólogo, trazer o dentista a participar desse grupo, para que ele explique, diga da importância do aleitamento materno, né? Por que o aleitamento materno é tão importante para o desenvolvimento da criança, principalmente na sua fala e outras questões da própria odontologia, a questão do cuidado dessa boquinha. Então, e eu vejo muito pouco isso ser feito dentro ainda, né, do sistema. Então, a saúde bucal passa por todas essas pessoas. O programa de saúde na escola, que, no meu entendimento, é um dos melhores programas da atualidade hoje, dentro do SUS, que é o programa, na realidade, não é nem do Ministério da Saúde, o programa é da Educação, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, aonde a equipe de saúde, ela vai à escola
e ela fica responsável pelaquela escola. E isso é tão importante, por que, gente, é importante? Porque no momento em que eu começo a trabalhar muito cedo, dentro de uma escola, crianças, eu consigo fazer com que essas crianças entendam que ela passa a ser dona do seu cuidado, ou seja, eu mudo cultura. Para a gente fortalecer qualquer política pública, é necessário se fazer uma mudança de cultura. Promover saúde é promover mudança de cultura. Então, o programa de saúde na escola é importantíssimo, e todo município deveria implantar como um dos pilares da gestão, porque vai dar esse suporte, essa atenção dentro da escola, no que tange a questão da saúde. Ou seja, crianças que vão ouvir trabalhos, palestras, teatro, assistência direta da saúde bucal lá dentro da escola. A criança que vai ouvir falar, ou o adolescente que vai ouvir falar, dentro da própria escola, da importância do homem se cuidar, os meninos, os rapazes, da importância do homem no Novembro Azul, fazer um trabalho dentro das escolas voltado para os meninos, os adolescentes, na questão do autocuidado do homem, que a gente sabe que ainda tem uma certa resistência ao autocuidado da saúde. Então, assim, é tão importante esse programa de saúde na escola que a gente, todo município deveria ter implantado e ser base mesmo da atenção. Então, em cada atenção dessa, a gente vê que tem atenções estanques específicas, no caso, saúde do homem, nós temos o Novembro Azul, que é voltado para a prevenção do câncer de próstata, mas também é interessante se abordar também outros temas do próprio cuidado desse homem, a questão da imunização nos homens, a questão da saúde bucal nos homens, a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Então, são momentos importantes para se fazer. Uma outra ação que tem dentro da saúde do homem é o Sábado do Homem. Aqui em Salvador, nós tínhamos a ação e nessa unidade de saúde da família, aonde o homem tinha um sábado específico para eles, aonde só era atendido eles pela equipe da unidade da saúde da família, médico, dentista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, aonde eles tinham todo o atendimento clínico, de odontologia, curativo, vacina, confecção do cartão SUS, palestras educativas, aonde eles se sentiam à vontade para discutir os seus problemas, já que eles estavam lá, só eles, o dia específico para o atendimento. E programas específicos, como ações específicas, como Saúde da Mulher, Outubro Rosa, onde é tratado a prevenção do câncer de mama, mas também se aproveita para trazer outras questões, saúde do adolescente, a Semana do Adolescente em setembro. Então, mas tudo é muito dinâmico, a gente não pode ver cada um dentro do seu quadrado, de forma estanque. Fazer saúde coletiva é pensar em equipe multiprofissional. A gente não pode pensar em saúde coletiva de forma, eu sou profissional disso, você é profissional daquilo, você faz isso. Não, a gente tem que pensar como uma equipe realmente, equipe multiprofissional. Só se faz saúde coletiva dessa forma. E como se dá esse organograma dentro desse atendimento da atenção básica? Assim, eu fiz uma coisa muito básica mesmo, referente à Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde. Nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, no caso aqui, eu estou trazendo como geral, tá, gente? Gabinete, Fundo Municipal de Saúde, diretorias, coordenações, subcoordenações, pessoal técnico, administrativo e tudo mais, aqui dentro da Secretaria. Lá tem o Conselho Municipal de Saúde, tem que ter Conselho Municipal de Saúde, porque é um fiscalizador. O Conselho Municipal de Saúde é um fiscalizador, justamente porque tem a sociedade civil organizada aí participando nesse controle social.
Cá embaixo nós temos os distritos sanitários, os municípios que são organizados por distritos sanitários. Salvador é um município organizado por distrito sanitário. Nós temos aqui em Salvador 12 distritos. E aí existem os conselhos distritais de saúde, que também é órgão fiscalizador, participação, controle social, o coletivo organizado, a sociedade civil organizada fazendo o controle social. Dentro dos distritos sanitários, vêm as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, que tem os conselhos locais de saúde. Aí eu botei os outros. Os outros são média e alta complexidade, que eu falei que eu não ia abordar, mas o que é a média complexidade são instâncias maiores, no caso, centros de referência. Aí, voltando aqui para esse slide, vocês podem me perguntar, Jane, onde é que está aí a saúde da pessoa com deficiência? Eu podia ter colocado aí, mas saúde da pessoa com deficiência, ela não está mais na atenção básica. Ela hoje é ligada à atenção especializada, à atenção especializada, certo? Então, eu não posso mais colocar como atenção básica, porque ela fica a nível de especializada. Mas, e se chega um usuário com deficiência, ele não pode ser atendido na atenção básica? Sim, ele vai ser atendido na atenção básica porque tem. Porque o cidadão, a municipalização traz isso. O cidadão tem que ser atendido ali, na sua localidade. Inclusive, o mais perto possível da sua casa, principalmente nas unidades de saúde da família, que tem mapeamento. Tem área, né, de abrangência, de mapeamento. Então, se chega uma pessoa com deficiência para ser atendido na atenção básica, ele é munícipe, ele é morador daquela localidade que tem atenção à unidade de saúde da família, ele está cadastrado. Então, ele vai fazer lá a sua vacina, ele vai ser atendido para um curativo, ele vai ser atendido na clínica, na odontologia básica, porque se for visto que ele precisa de um acompanhamento especial, aí o dentista vai fazer o encaminhamento para atenção especializada de odontologia, né? O nível, a média complexidade. Então, mas a porta de entrada, independente de quem seja, ou do que seja, é a atenção básica. E aí eu volto para esse slide a nível de organograma, e vem a unidade básica de saúde e a unidade de saúde da família. Os outros são UPAs, hospitais, centros de referência, que pode estar dentro dos distritos sanitários. As unidades de referência, hoje, vou dar um exemplo, SICAM, ele, aqui dentro de Salvador, ele é ligado ao Estado, é a unidade de referência estadual que recebe pacientes de toda a Bahia. Né? Então, ele está dentro do distrito sanitário Barra Rio Vermelho. Um exemplo, Hospital das Clínicas da Bahia, só que ele é um hospital federal, dentro da Universidade Federal da Bahia, mas ele está dentro do distrito sanitário Barra Rio Vermelho. Mas quem faz o gerenciamento é a nível hoje ainda federal, certo? Porque é nível de universidade. Então, existe isso. Apesar da municipalização, mesmo dentro de um distrito que é municipal, existem equipamentos de saúde que ainda tem o nível federal e que também tem nível estadual, como são as unidades de referência. As unidades de referência. As UPAs, não. As UPAs já são todas municipais. Mas vamos nos ater agora à unidade básica de saúde e à unidade de saúde da família. Qual é a diferença de um para outro? A unidade básica de saúde, que ainda nós temos ainda unidade básica de saúde, ele não é composto pela equipe mínima e estabelecida da unidade de saúde da família. E ele tem um diferencial, os atendimentos, podemos dizer, que são iguais, porque tem clínica, médica clínica, tem atendimento de médico clínico, tem atendimento de enfermagem. Só que na unidade básica de saúde, existem outros profissionais.
além da atendimento clínica, de médica clínica, de odontologia básica, de enfermagem, curativo, cartão SUS, fazer a referência para as unidades terceirizadas ou contratadas para serviços não municipais. Tem também assistentes sociais, serviço social presente na unidade básica de saúde. Nutricionista, pode acontecer de ter psicólogo, farmacêutico, e dentro dessa atenção da unidade básica de saúde, o atendimento é interno. Muito pouco se faz em atendimento extramuros. Muito pouco existe, certo? Sabe? Existe ainda unidades profissionais que se propõem a fazer trabalho extramuro, mas está cada dia menos. Já a unidade de saúde da família, não. O que é a unidade? Tem uma equipe mínima, que é o médico, o clínico, a enfermeira, o enfermeiro e o odontólogo. E agentes de saúde, o pessoal administrativo, que é farmácia e cartão SUS, pronto. E os técnicos de enfermagem, desculpem. Então, assim, é a equipe mínima que compõe. E como é o atendimento da unidade de saúde da família? Área de abrangência, os cadastrados, mapeados dentro daquela região, certo? Então, e eles fazem um trabalho extramuros, fazem muito trabalho de visitação, visita domiciliar, é muito intensa. E já nas unidades básicas de saúde, hoje já não tem mais os agentes de saúde, eles estão todos migrados para a unidade de saúde da família. Então, o município pode ter 100% de unidade de saúde da família, bom que fosse, mas tem que ter características específicas para que se implante uma unidade de saúde da família, né? Questão epidemiológica, estudo epidemiológico, estudo demográfico, de situações de risco, vulnerabilidade. Então, isso tudo faz parte e está dentro dos critérios para se implantar a unidade de saúde da família. Tem bairros em Salvador, tem localidades em Salvador, que não teria público até, acredito, para estar sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde. Só que, mas não é um contraponto ou uma contradição, já que a saúde dentro do SUS é entendida de forma para todos, seria. Só que a gente sabe que o entendimento da assistência pública à saúde, por todos, ou pela grande maioria, ainda é, o que eu vou dizer aqui, me desculpem, mas é verdade, o SUS é para pobre. E a gente não pode entender dessa forma. E aí eu já começo a fazer a defesa ao SUS. Se o SUS foi criado e ele tem essa força dos movimentos sociais para que todos tenham acesso a uma boa assistência à saúde de forma igualitária, por que ter esse entendimento? Inclusive, em todos os níveis de pessoas, né? A gente não pode mais fortalecer essas falas. E, principalmente, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, do SUS, praticante, estando dentro do SUS, é fazer com que as pessoas entendam que a porta de entrada é a unidade básica. Não adianta eu protelar ou não cuidar da minha saúde e depois querer que implante UPAs, unidades de pronto atendimento. A gente não precisa de UPAs. Se a gente tem uma boa assistência dentro da unidade básica, onde eu vou poder fazer e trabalhar questões como promoção de saúde, dentro de palestras, onde eu vou aprender a me cuidar, com a nutricionista, que eu esqueci de falar, que tem dentro da unidade básica de saúde, mas na unidade de saúde da família não tem, eu vou aprender a me alimentar melhor, de uma forma até mais em conta do que se imagina que pode se gastar. Eu vou ter um espaço onde eu posso socializar, e assim a doença da solidão não me atinge as pessoas mais maduras, e isso pode diminuir a questão de gerar nela uma situação de um diabetes,
ou de uma hipertensão, porque a solidão, a doença da solidão, ela é um gatilho para que isso possa acontecer, já se a pessoa já tem uma predisposição. Então, o espaço da saúde, lá das unidades básicas, também serve para socializar no momento em que eu sento e faço uma palestra, ou um grupo, né, ensinar aquela mulher e aquele homem a questão da maternidade e da paternidade responsável, mesmo antes deles pensarem em ser pai e mãe, ensinar aquele adolescente a transa pode ser legal, mas precisa ter uma prevenção para evitar uma gravidez indesejada e para evitar uma ISTs, uma infecção sexualmente transmissível, ou outras questões que é importante a imunização, porque se eu me imunizo, e a criança imunizada, fazer com que os pais entendam, ou o responsável, o cuidador entenda, que é importante a imunização, porque se a criança é imunizada, ela vai ter, com certeza, menos chances de adquirir doenças que são combatidas pela vacina, né? Então, assim, o próprio organismo. Então, isso tudo a gente consegue na atenção básica. A atenção básica é o local que as pessoas, nós todos deveríamos ir e lá nos inteirar e nos trabalhar para mudar essa cultura do autocuidado, não deixar na mão do responsável, do enfermeiro, do médico, do dentista ou de quem seja, a responsabilidade de cuidar da minha saúde. Além do que, um outro ponto positivo que eu vejo na atenção básica é que a vinculação com o profissional de saúde é muito grande, principalmente nas unidades de saúde da família. O médico, o enfermeiro, o dentista, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, eles são muito próximos daquela comunidade. Eles têm um acesso muito fácil quando eles criam esse vínculo positivo. Então, também tem outra questão positiva aí, de que a unidade básica serve também para ter essa vinculação. E a unidade básica serve também, com essa vinculação, ter um olhar diferenciado para as violências, as várias formas de violência, violências que acometem aquela comunidade. Isso, e até discutir isso, trazer a associação ou as associações de bairro daquela localidade para as discussões, né, para melhoria do que se pode fazer, trazer movimentos de saúde coletiva dentro do próprio espaço da comunidade. Então, isso é muito rico, e as unidades de saúde básicas podem fazer. Então, a gente tem que incentivar mesmo, e falar com as pessoas, o coletivo, de que é a porta de entrada. Eles não precisam de UPAs, eles não precisam de grandes hospitais. Claro que toda a comunidade, todo o estado, todo o município precisa ter hospitais de o tratamento, eu não estou dizendo que não precise, mas se a gente fortalece as unidades básicas de saúde, a gente vai fortalecer o entendimento de toda a coletividade que é importante se cuidar, né? E esse autocuidado muda questões, muda a cultura, que leva a um adoecimento menos frequente. Isso é real e é provado. Mas eu vou voltar, não vou ainda trazer o último slide, um dos últimos, ainda nessa defesa. Então, quando eu falo dessa importância de porta de entrada, é justamente para incentivar todos os profissionais de saúde que estão agora ouvindo, né, esse momento aqui nosso, esse bate-papo nosso, porque para mim vai ser um bate-papo, apesar de agora eu estou no monólogo, para refletir sobre isso. Se alguns de vocês, ou a grande maioria, que estão ainda dentro da academia, é, um dia se veem como profissional do SUS, vão com essa ideia de que a atenção básica é muito especial e precisa ser fortalecida para que a gente possa evitar de tantos adoecimentos. E aí eu digo o seguinte, trazendo essa questão agora desse momento que a gente vive, desse contexto de 2020, da pandemia, pelo coronavírus, a gente acaba vendo que o SUS, ele acaba tendo uma visibilidade, infelizmente, num momento muito negativo e muito triste do mundo, do Brasil, mas o SUS
acaba que tendo essa visibilidade. Imagine vocês se não tivéssemos o SUS nesse país. Como seria toda essa situação que estaríamos vivendo? Né? O SUS, ele vai de uma simples promoção de saúde, simples que eu digo, vírgula, porque quando a gente faz promoção de saúde, educação em saúde, a gente leva um grilinho na cabeça de algumas pessoas para que eles modifiquem as suas práticas. Então, a gente vai de uma palestra em saúde, uma educação em saúde através de uma palestra, numa sala de espera ou num grupo, como o SUS também faz a alta complexidade que vai lá em cima, multitransplantes. Pensem vocês, e todas as pessoas podem ter acesso a isso. E a gente sabe que o transplante no Brasil só é feito através do Sistema Único de Saúde, porque os seus conveniados, porque ninguém pode comprar órgão no Brasil, tem que ficar numa fila, pode ter o dinheiro que for, ele vai ficar numa fila aguardando a sua vez. Então, um dia, a gente diz que, nunca vou usar o SUS, será que não? Ou será que é alguém nosso? O SUS está aí atendendo hoje as pessoas com Covid, né? Os hospitais de campanha, os hospitais públicos voltados para esse atendimento. Hoje, quem está prestando esse atendimento é o SUS. Então, a gente vê a importância dessa política pública, que eu digo que é uma política social pública de Estado, porque ela perpassa todos os governos, e a gente precisa defender, sim. É a melhor política pública que esse país teve e terá. Nós exportamos o SUS, mas a gente acaba não dando o valor que ele merece e que a gente precisa se debruçar. Questão de gestão é uma questão de gestão também. Financiamento também, precisa se repensar o SUS, sim. E aí eu venho para esse slide, e essa explosão aí no espaço de uma criação de uma nova estrela, não sei, né, alguma coisa aí que está se formando, ou muito dinâmico. O SUS, para mim, é isso. Apesar dele ter 30 anos, ele ainda está o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro. É um movimento que não para. Então, é como se o tempo inteiro tendo que se repensar, tendo que se reavaliar, colocando as boas práticas, fazendo boas práticas. E o SUS, esse Humaniza SUS em 2003, que hoje já tem Pacto pela Vida e tantos outros, fala justamente disso. O Humaniza SUS veio para trazer as boas práticas no SUS, de todo o Brasil, e aplicar e multiplicar essas boas práticas. Então, lá atrás, em 2003, o Humaniza SUS dizia o seguinte, e eu acho que é muito atual, porque para mim vai continuar dizendo sempre isso: queremos um SUS humanizado, comprometido com a defesa da vida e fortalecido em seu processo de pactuação democrática e coletiva, porque o SUS nasceu disso, o SUS nasceu no momento de anseio da retomada da democracia no país, o SUS nasceu dos movimentos sociais, e o SUS nasceu da vontade de que as pessoas, do coletivo, de que o coletivo tinha e tem, de que saúde é alguma coisa muito infinitamente maior do que estar sem doença. Então, eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento, e a esse espaço que eu militei e milito ainda por tantos anos, e que brevemente eu vou estar me despedindo em 2021, se tudo der certo, eu espero que sim, mas que é um amor na minha vida, é uma paixão realmente, eu tenho um grande afeto e grande amor, e sou uma defensora do SUS, sim. E aqui eu deixo meus dados e agradecendo toda a equipe que me convidou para participar do Com Saúde. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Linda palestra. É coincidência, né? Coincidiu justamente com o dia de aniversário do SUS. Exatamente. Será que foi premeditado? Não sei. Aí vocês dizem para mim. Você tá aí vendo foi. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que era o dia 19 de setembro, o SUS completando 30 aninhos. Pense aí, vocês.
E eu completando 29 agora em setembro também. Olha, É muito lindo, né? Legal. É, muito bacana. Eu participei muito ativamente desses momentos todos aí, dentro aqui de Salvador. Eu participei muito ativamente desses movimentos e dessa implantação, desses debates, estive muito próxima da comunidade. Foi um momento muito rico para mim. Eu tenho verdadeira paixão pelo SUS. ótimo. Tem que amar, né? Um sistema maravilhoso desse tem que amar, com certeza. Vamos aqui para algumas perguntas que colocaram aqui. O Silas perguntou: quando a comunidade não participa ativamente, como o SUS trabalha no planejamento em saúde? Eu acho que ele está se referindo à dificuldade que tem de acesso ao pessoal, né? Sim, assim, como eu falei, essa participação que é o controle social, ele se dá através das instituições não governamentais instituídas legalmente. A pessoa pode até, vou dar um exemplo assim, bem lógico, vai ter uma reunião, todo mês tem reunião do Conselho Municipal de Saúde. A pessoa, o cidadão, ele tem direito a ir para a plenária assistir, mas ele não tem direito à voz, certo? Nem a voto. Ele pode até propor aos delegados que estão lá, os representantes, levar propostas para que aquele membro, aquele conselheiro, acate ou veja a possibilidade e proponha na plenária. Mas o cidadão, o coletivo de forma geral, ele acaba não tendo esse acesso de voz e voto. Ele tem que ter um direcionamento para aqueles que estão representando naquele momento essa coletividade. Entendeu a minha resposta? No caso, conselheiro local de saúde. Conselho local de saúde, vamos aqui para o posto a unidade básica de saúde. Aí o que acontece? As instituições não governamentais, que são as associações de bairro, as igrejas, os terreiros e outras organizações, todas legalmente instituídas, elas podem participar das eleições. E aí aqueles eleitos passam a serem os conselheiros locais de saúde. E aí o que acontece? A comunidade vai tê-los como seus representantes. Então, a comunidade, se eu tenho alguma coisa, se eu sou ligada a uma unidade de saúde da família, eu tenho alguma coisa interessante e que eu acho que precise melhorar, eu vou procurar aquele conselheiro que seja meu representante ou mais próximo, para pedir a ele ou propor a ele que ele seja a minha voz, ou a voz daquele grupo, ou daquela rua, ou daquele... Entendem? É assim que se dá. Então, mas, infelizmente, o que a gente vê ainda é muito pouco essa participação desse controle social. Por quê? Por falta dessa mudança de cultura. A gente tem um entendimento de um SUS que não é para todos, que é excludente, entende? Que não é bom, que não tem qualidade, que não tem profissionais envolvidos. A gente fica muito multiplicando essa fala, porque a gente sabe, como eu falei para vocês, a gente tratar de política de saúde, principalmente do histórico da implantação do SUS nesse país, é falar desde o início que esse país foi colonizado, né? Com todas as reformas, com todas as lutas, e a gente sabe aquela questão da negação da vacina, lá atrás ainda, né? A rebelião da vacina. A gente tem que trazer todo esse histórico, que é bem dialético, para a gente entender aonde nós chegamos hoje. Infelizmente, a gente não tem essas discussões, eu não vejo nem essas discussões dentro da academia, das academias, principalmente dentro, inclusive, dos cursos de saúde. Né? Fica muito voltado para o fazer técnico, e essa questão social, que é muito... que perpassa a questão de saúde, ela fica muito diluída, muito rápida, não se estuda com aprofundamento. Só se a pessoa for fazer um pós na área de saúde coletiva, é que vai se debruçar nessa questão do próprio histórico, desse processo dialético que foi todo, que passa por tudo isso. Então, falar de controle social é uma coisa muito novo, apesar de já ter 30 anos, né? Porque nós não temos essa prática. A gente sempre deixa para o outro a responsabilidade de fazer as coisas.
Eu não vou lá não, que não vai adiantar nada. Ninguém vai ouvir minha voz mesmo. Ah, não quero me envolver nisso não. A gente não participa das reuniões de condomínio, a gente não participa das reuniões estudantis, para discutir as coisas como é que vão ser, não é verdade? E aí a gente vai deixando, a gente vai deixando. Então a gente tem esse mau hábito. E dentro da saúde isso é muito forte também. Exato. E depois, quando alguma coisa acontece que a gente não gosta, aí toma alguma atitude, né? Só que já é um pouco tarde. Exatamente. Já é um pouco tarde para vir tomar alguma atitude referente ao que aconteceu. Esperou o mal acontecer para poder fazer alguma coisa. E às vezes nem toma atitude. Às vezes a coisa acontece, já aconteceu mesmo, deixa lá, e aí a coisa vai. De fato, como você falou, a gente vê tem muita gente que vê o sistema agora de uma forma preconceituosa, como você tinha falado mesmo, que o SUS era para pobre, mas o SUS ele é para todo mundo. Você tinha falado que as pessoas só têm um contato maior quando tem alguma pós em saúde coletiva. Eu e o Davidson, a gente estudando odontologia, né, na disciplina do estágio de saúde coletiva, a gente teve o contato direto com a comunidade, que a gente estava fazendo avaliação da saúde bucal das crianças de determinado bairro, e na escola a gente viu que o índice de cárie e de perda dental por cárie estava muito elevado. Quando a gente perguntava às crianças por que ele estava deixando o dentinho dele ficar dessa forma e tal, eles informavam que era porque a mãe dele não levavam eles no dentista, porque ele não podia ir sozinho, que ele já foi no postinho sozinho, mas não podia ser atendido na unidade, de saúde da família, no caso. Isso. Sendo que tinha uma unidade próxima. Daí, muitas vezes, a negligência vem da própria família, dentro de casa. Não quer pegar a fila, diz que demora muito para ser atendido, tem todo esse questionamento. E por esse motivo acaba que a saúde da população como um todo, né, de acordo com as crianças, são os principais, os mais afetados com isso. Isso. É a questão de mudar a cultura mesmo, né, do cuidado. É querer botar na mão, agora eu vou trazer para os dentistas, botar na mão dos dentistas a responsabilidade do cuidado da boca. Só que eu não vou no dentista, mas o dentista que tem culpa que não teve vaga, que não cuidou, que é mudar a cultura, a gente precisa mudar a cultura. Você é Silas, qual é a área? Sou psicólogo, Jane. E Jéssica? É porque tá pequenininho? Sim. Futura psicóloga. Legal. Eu sou um bom psicólogo. Pronto, temos uma outra pergunta aqui, da Maria. Ela perguntou, na sua opinião, qual seria o maior desafio que o sistema enfrenta hoje? Gestão. De fato. Para mim são dois. Aliás, três, vamos para os três. Gestão, financiamento e controle social. Controle social eu já disse por quê. O controle social a gente já disse por quê. É questão da falta da própria cultura, né, de nós cuidarmos do que é coletivo. A gente fica muito no entendimento do meu espaço, mas eu não crio, quando se tem um coletivo, para mim, não precisa ir lá. Então, essa é uma questão de cultura. A questão de gestão, a gente sabe, não precisa nem dizer, né? O que é que a gente vê a nível de gestão, infelizmente, né? E financiamento, porque é caro, a gente sabe que não é barato financiar um sistema público de saúde, não é barato, a saúde não é barata. Saúde e educação, não é verdade, gente? Não é barato. Então, assim, financiar e uma estrutura tão grande que vai da atenção básica até a alta complexidade, que vai de uma palestra educativa de saúde e vai até a alta complexidade, um multitransplante, não é uma coisa que é tão simples, precisa realmente de grande financiamento, mas a gente vê as fugas desse financiamento, não é verdade? Exato. E isso dificulta, porque recurso tem, mas como é que está sendo aplicado esse recurso? Para onde está indo esses recursos? E aí exato, vem isso vai muito da gestão. Justamente, então, gestão, tudo entrelaçado, gestão, financiamento e controle social. Porque se tivéssemos um controle social efetivo mesmo, talvez a coisa fosse um pouco menos, ou um controle maior.
tanto na gestão como nesse financiamento desses recursos, como é que eles entram. Mesmo porque, aí foi aquela pergunta primeira, a população pode dizer para onde vai o recurso? Pode. Quando tem os debates que eu esqueço o nome agora, me ajuda, eu não sei aí se o município de vocês tem, que são a Câmara itinerária, aonde vai se discutir o plano diretor, o plano anual, PDDU, ali se discute investimento e colocação de onde vai colocar o recurso. Mas se a população não participa, que a gente vê que é esvaziado, eu já participei muito, a população esvazia, não vai, então, ser alocado aonde eles acham que deve ou que é interessante e conveniente, não é verdade? De fato. Então, controle social é base. Controle social é base, mas a gente precisa estar muito embasado. Aí eu vou trazer uma experiência nas conferências municipais de saúde, que eu participei de muitas, conferências estaduais e nacionais de saúde também participei. Aí, quando a gente chega lá, que os delegados, eu já fui muito como ouvinte, aí eu vejo os delegados, principalmente os delegados representantes das comunidades, do coletivo, das organizações não governamentais, eles fazem pedidos absurdos, eles trazem propostas absurdas, eles mostram que não tem entendimento do que é o SUS, do que é esse histórico, de como discutir e debater essas questões. Claro que quem tem mais conhecimento vai se sobrepor e vai fazer de conta, e vai impor o seu interesse. Então, ou a gente vai dialogar de igual, ou vai ser só uma proforma. Entendem o que eu falo? Sim. Às vezes Então, ele tem o conhecimento do que a população mais precisa, porém ele direciona para aquilo que vai ser melhor para ele. Claro. É o interesse, né? O interesse. E passa a ser não coletivo, né? Infelizmente. Eu acredito que uma grande prova que a população não participa de fato das tomadas de decisões é o caso de a gente estar mais de 4 meses, se não me engano, sem ministro definitivo da saúde. Que assumiu, inclusive, por conta disso, né? Ficou tanto tempo sem ministro, que o interino assumiu, né, como ministro da Saúde. E agora, como a Jane comentou anteriormente, só queria reforçar esse ponto que a gente sente muito na pele, né? A questão da dificuldade ao próprio acesso a determinados recursos, né, que são de garantia da própria cidadania. Como, por exemplo, a gente sabe que aqui na nossa realidade, as secretarias municipais, elas praticamente não conversam, né, e uma depende da outra, mesmo quando a gente não fala exclusivamente da saúde, né, a administração pública em si, né, se desdobra justamente no próprio conceito de saúde, né, a gente sabe que está tudo conectado, né, como a Jane trouxe muito bem também, a questão das reuniões ordinárias, extraordinárias que acontecem na Câmara de Vereadores. Esse ano teve reforma da lei orgânica aqui da cidade, né, que foi amplamente divulgada, inclusive, mas junto à fome e à vontade de comer, né, a situação da pandemia, né, com o próprio desinteresse popular. É muito comum a gente reparar aqui, quando isso atinge diretamente algum acesso, algum benefício. Vou tomar um exemplo aqui que eu e os meninos vivemos, que foi a questão do transporte universitário, né, que saiu tanto estudante que eu não fazia ideia que tinha tanto estudante aqui na cidade onde a gente mora, né, estudante de nível superior. E a gente percebe o quanto se faz necessário esse serviço público na realidade da gente, né, porque, de fato, como você mostrou muito bem, Jane, né, a gente sabe que a realidade do SUS, ela tem cor, ela tem classe social, ela tem gênero, né, mas a gente sabe que, no final das contas, ele é para todos, né, independente da condição financeira do usuário, né, do usuário final, assim, isso. Né, tudo se desdobra em cima da sociedade como um todo. Por isso, minha dúvida foi tão focada no planejamento em saúde, porque mesmo quando a gente sabe que a comunidade ela não está tão interessada, tem os representantes daquela comunidade, né? Então, o pessoal também ainda é cultural essa questão dialética, né, de querer ter um salvador. E aí tem um grande representante, como o vereador, por exemplo, e acredita que o vereador pode fazer tudo, e tem a troca de favores, né? A época de eleição está chegando. Então, a gente sabe que parece que a Covid-19 tirou férias, né? E vai retornar depois das eleições, porque do jeito que está, as está acontecendo, né? Só mostrando quantos interesses pessoais têm se sobreposto aos interesses coletivos. Infelizmente, né?
E você traz aí uma coisa bem marcante, que é, assim, a questão do entendimento. Aquele que tem, ou que acha que tem um entendimento um pouquinho melhor, estou falando da comunidade, a nível de coletivo. Eu boto nele a responsabilidade, a comunidade toda, não. Ele é o salvador da pátria. Ele vai falar por mim. Só que muitas vezes, ou na grande maioria, aquela pessoa vai e ela vai falar por ele mesmo. O que menos importa é a representatividade daquela coletividade, ou dos dele, né, da coletivo dele. Então, assim, isso é muito marcante aqui nesse país. E aí é porque a gente tem esse mau hábito de colocar sempre na mão dos outros todas as responsabilidades, né? Eu não quero me envolver nisso, eu não quero me meter nisso, eu não quero me dispor com isso, eu quero agradar gregos e troianos, né? Quero ficar de boa, então não quero ter dor de cabeça, né? Então eu deixo que alguém me represente. E isso é muito negativo, porque a gente sempre está perdendo. E Exato. isso me preocupa muito, porque a gente ouve e ouviu falar muito que ia ter uma reforma no SUS. Vocês ouviram que parou? Desde o ano passado para cá, ninguém mais falou nada sobre. Mas a gente sabe que tem os movimentos por baixo. Tem as PLs aí que a gente nem está sabendo o que está rolando. Mas está acontecendo. E aí a gente só vai receber aí o que é que vai acontecer com o SUS. Será que o SUS vai privatizar? Será que o SUS vai passar a não ser de todos? Será que vai ter uma parte da população que vai ter que arcar com algum recurso para ter acesso ao SUS? Então, será que algumas categorias vão passar a não existir mais no SUS? Tudo isso a gente tem que repensar e estar atento, porque as reformas estão acontecendo e não são positivas, e a gente sabe que não são positivas, né? E tem que ficar realmente... O que é que vai acontecer com a gente, com todos nós, né? A gente precisaríamos tomar uma iniciativa agora, para quando não estiver pronto, que eles lançarem para a gente ter como lutar, né? Então a gente tem que iniciar antes deles concluírem o que eles querem concluir. Exatamente, porque se tramitar e for aprovado nas duas casas e sancionado, não tem mais o que discutir. Já foi, né? Então a gente precisa realmente estar muito alerta com as mudanças que vêm acontecendo nesse país e as propostas que vêm acontecendo de mudanças, né? Porque vai ser um retrocesso. Imagine vocês que isso foi uma luta dos movimentos sociais. A questão da municipalização da educação, do acesso universal também à educação, a questão da saúde pública, a saúde coletiva, foram lutas dos movimentos sociais. Não pode dizer que não foi. Não teve política de governo ou governante que estabeleceu ou teve a ideia de... Isso foi nascido dos interesses coletivos. Então, a gente vai ter um retrocesso, porque a nossa Constituição ela é cidadã, ela é uma Constituição principiológica. Então, vai se fazer uma nova Constituição, vai rasgar que tem, para se fazer outra, porque se começar a mudar demais e jogar fora algumas coisas que a gente tem, que abrange o coletivo de fato, vai ter que se pensar numa outra Constituição. E como vai ser essa outra Constituição? Porque a nossa é extremamente social. Nós tivemos 8 já. Imagine, 8 constituições já tivemos nesse país. Mas a Constituição mais social que nós temos é essa, né? Então, vai ser rasgada e vai ser construída outra. De que forma ela vem? Então, tem que se pensar muito nisso. Eu acho que a população tem que ficar, nós, coletivo, temos que ficar muito atentos para todas essas mudanças que estão sendo propostas nesse país, né? E que o interesse não é coletivo, nós sabemos. Não é do coletivo, né? Infelizmente. Mas é isso. Mas não queremos ser pessimistas, hoje é dia de aniversário do SUS. Vamos lutar por ele. Aqui a gente finaliza então, certo? A gente quer te agradecer por ter passado para a gente esse conteúdo. Foi maravilhoso a sua palestra. Obrigada. Você abrangeu, certo? Desde lá do início até a atualidade agora, o que a gente está precisando para poder ter uma melhor assistência em saúde no contexto geral para todos. E a gente finaliza com uma frase que o Jair colocou aqui nos comentários. Jair Almeida, eu acho que é meu primo. Olha. Eu tô achando que Jair é meu primo.
Jair Almeida. Tô achando que é ele. Aí tá no Perguntei se sangue, é tá ele. no sangue a defesa do SUS. Muito bem, Jair, tô com você. Aí, Todos, família Almeida é toda. todos que levantem a bandeira do SUS, viu? Muito obrigada, agradeço de coração mesmo. Para mim é um prazer imenso falar dessa política, de política de saúde. Eu passaria aqui a tarde inteira, outro dia, falando de política de saúde. Quando quiserem me convidar, estou à disposição para a gente bater um papo sobre a história da saúde nesse país, viu? E aí, para mim, é muito bom, foi muito boa a experiência. Gostei, meninas. Pronto. Muito obrigada. Tá mais convidada para as próximas vezes. Tá certo. Beijo Tchau, para tchau. vocês. Tchau.